Olá, esse é o Distopia Expressa, podcast formado por estudantes de psicologia com o intuito de discutir, debater, construir e desconstruir ideias a fim de que a psicologia se torne cada vez mais acolhedora e transformadora de realidades enquanto ciência e profissão. Hoje, Paulo Queiroz, Ian Nogueira e eu, Emerson Dias, trazemos Tarisson Naua. Ele, que é indígena do povo Naua, jornalista, mestrando em antropologia social e atua nas mais diversas áreas de comunicação em defesa dos povos originários. Hoje falaremos sobre povos originários, vida, luta e resistência. As pegadas dos que caminham juntos nunca se apagam. Então, Tarisson, seja muito bem-vindo ao Distopia. Tarisson, você é um jovem que é muito atuante dentro do movimento, um cara bem articulado e um cara que já tem muitas experiências de muitas realidades, né? Durante seu processo de graduação, você foi estudar jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco, né? Você aí do Norte tem uma mudança para o Nordeste. Como é esse processo de mudança para você? Quais os maiores impactos ao você entrar na Universidade Federal e essa questão da mudança de cultura, esse distanciamento do seu povo? E também, Tarisson, sobre as medidas, as ações afirmativas, né, que garantem esse acesso, esse reconhecimento aos povos originários. Como é que você vê todo esse processo? Primeiro eu queria agradecer a vocês, a Distopia, né? É um grande prazer estar colaborando e estar conversando aqui com vocês. E aí agradecer também a todos que estão acompanhando a gente também. Bom, são duas perguntas que são bem complexas, né? E aí eu vou tentar ser sintético nas minhas respostas. Com relação à minha saída do Acre para Pernambuco, eu sempre digo que o meu processo de migração, o meu processo de mudança, ele não é um processo individual, né? Não fui eu sozinho, não é minha trajetória sozinha que marca essa migração. O meu povo já vem de um processo de migração, né, e de mudança muito intenso, desde o período dos grandes seringais, né, do período da borracha no Acre, e as migrações que tiveram do Ceará, do Nordeste, né, sobretudo, para o Acre, para a invasão dos territórios indígenas, que de fato foi isso que aconteceu, né, a perseguição aos nossos parentes, trabalhos compulsórios feitos pelos nossos parentes, escravização. Então teve um processo violento de invasão do território acreano, né, de formação do território acreano enquanto um Estado do Brasil. Então a minha saída do Acre, ela nunca vai refletir somente uma trajetória individual, é uma trajetória de estudo coletiva, né? Porque quando os meus avós desceram, saíram do nosso território ancestral e foram morar na cidade, eles tinham o objetivo de melhoria de vida, porque as condições dentro dos grandes seringais, dos grandes barracões, eram condições praticamente análogas à escravidão, né? Então se trabalhava muito para poder viver naquele lugar, né? O salário, que na verdade não era salário, era uma forma de escambo, né? Então você produzia e trocava com o dono seringal, era basicamente uma relação que beneficiava somente os grandes seringalistas. Então, objetivando assim, melhores condições de vida, os meus avós desceram para a cidade e aí buscaram saúde e educação, principalmente para os meus tios, para os meus pais, justamente objetivando as melhores condições de vida. E aí a minha migração, né, minha mudança para o Nordeste, primeiro tem essa relação histórica com o Nordeste, né? Parte da minha família é oriundo do Ceará, então a minha relação é umbilical com o Nordeste, né? Eu escutei muito tempo meus avós falando da origem deles e algo nesse sentido. E também foi algo no sentido de buscar uma educação que no Acre provavelmente eu não conseguiria, né? Então não haveria tantos caminhos abertos para mim. Então eu, a princípio, assim como os meus parentes mudaram de várias colocações
trocando de patrão, eu mudei muito de estado, né? Então, Pernambuco não foi o primeiro estado. Foi para o Paraná, estudei no Paraná, depois subi para o Nordeste, aí fui para o Ceará. Do Ceará daqui para Paraíba, Paraíba, Pernambuco, e aí eu formei em Pernambuco, né? Esse processo. Foi mais ou menos isso a minha trajetória. E sobre as ações afirmativas, né? É muito recente a permanência, a presença, no caso, dos indígenas dentro das universidades. Isso porque as universidades elas foram construídas para uma elite brasileira, né? Os parentes indígenas hoje ocupam isso de muito recente. As ações afirmativas eram políticas de 2012. E aí você vai ter, né, depois de 512 anos de luta, você vê o Estado brasileiro reconhecendo a necessidade de uma diversidade dos povos na universidade, porque é esse universo da cidade, né? Esse universo da cidade deveria congregar essas diferenças e não congregava, né? E aí as ações formativas tentam diminuir esse déficit de ocupação nas cadeiras da universidade. E aí eu entro na universidade com esse papel, né? Digamos, eu trago a história dos meus parentes, do meu povo, para dentro das cadeiras da universidade. E aí o grande desafio é não só chegar e entrar, porque eu acho que entrar talvez seja o processo mais fácil. O problema, o grande desafio, no caso, é você permanecer, né? Porque você já concorre com muita gente, né? Nesse processo de disputa, né? Pessoas inferiorizadas também, né? Pessoas consideradas minorias étnicas, né? E aí você entra na universidade, quando você chega lá, você vê a maioria dos estudantes brancos, e no meu curso de jornalismo extremamente elitista, você tinha muito disso. E aí permanecer é um desafio, porque primeiro você não se sente representado nos outros, você não se vê nos outros, e eu estava num estado que era totalmente diferente da minha cultura, totalmente diferente dos meus parentes, e a fisionomia das pessoas era diferente. Então é um desafio de você sentir um alienígena, digamos assim, sabe, dentro das aulas. E aí outro desafio é como é que os professores vão lidar com essa presença indígena, essa presença que incomoda, né? Porque a universidade não foi feita para indígena. E aí tem esse desafio de como lidar com os professores, de como lidar com o contexto de universidade, que é hostil, né? De como lidar com o ensinamento que é passado, que não pensa na nossa diferença, que não pensa os nossos tempos, que não pensa os nossos rituais, que não pensa, né, que tem um mundo ocidental que acaba orientando o comportamento das pessoas, e aí tem certos processos que a gente precisa ficar recluso e que a universidade não entende quando a gente precisa fazer isso, né? Isso eu estou falando de rituais, né? E, bom, eu acho que tentando responder para isso é mais ou menos isso o processo de migração quanto da minha presença na universidade. E outra coisa, né, Tyson? Quando a gente vai falar de políticas afirmativas, a gente tá as cotas era para ser garantir o acesso para todo mundo, mas dentro das cotas já começa um processo de seleção. Só entra quem tem a maior nota, não basta você querer, né? Então ainda tem esse processo que a gente precisa questionar, né? Mas eu imagino o quanto deve ter sido dificultoso, viu? É exatamente isso. Acho uma coisa bem rápida, só para comentar isso que você falou, que também é muito recente os vestibulares diferenciados indígenas para indígenas, né? A gente tem a lei a lei das ações afirmativas, que é de 2012, e ela justamente faz isso que está dizendo, né? Ela já dificulta esse processo por conta você tem a maior nota, tem que ter a maior nota. E aí a gente tem visto um processo que melhora essa disparidade de concorrência, e os vestibulares diferenciados que reconhecem, inclusive, as línguas indígenas, que reconhecem os processos de trajetória de cada pessoa, né, que fazem entrevista, que entende, né, que é uma comissão pensada só por indígenas. Então, é muito recente isso, né, mas é um grande avanço que o movimento indígena conquistou para poder fazer com que os nossos parentes realmente tivessem universidade sem tanta essa concorrência complicada que a gente tem iniciado.
Thaleson. Primeiramente, satisfação em poder estar trocando esse papo com você, né? Estamos passando por uma época aí onde o planejamento político hoje é de retirada dos direitos, né, principalmente da população originária, da população indígena e quilombolas. Então eu queria saber como que se dá a relação nesse momento de uma população que vê a sua região, sua população em constante estado de alerta contra da derrubada de direitos, né? Podemos ver a FUNAI, que é um órgão que deveria defender e proteger essa população, tendo representantes que defendem mais a bancada ruralista do que a população originária. Como que você percebe essa afronta do atual governo? Você tem dois contextos aí que você levanta, né? Que é a situação do governo e a situação da FUNAI. Ele é um governo que nunca foi na verdade, na trajetória do Brasil, né? Enquanto democracia, enquanto república, a gente nunca teve presidentes que, de fato, ouvisse e respeitassem os nossos processos, né? A gente teve presidentes presidenciáveis que escutaram, foram mais abertos, né? Mas a gente tem todos os contextos. O movimento indígena enfrentou desafios, mas nunca, desde quando o Brasil é Brasil, né? Desde quando, principalmente, há um dos marcos históricos do Brasil, que é a Constituição de 88, a gente nunca tinha visto uma afronta tão direta como tem esse último governo, né, que a gente espera que se a partir dessas eleições. E aí é um grande desafio para o movimento indígena, né, você lidar com um presidente que, de fato, fecha os olhos para a população dos povos indígenas, mas não só fecha os olhos, como incita todo tipo de ataque, não só aos nossos corpos, mas ao nosso território, que é um pouco território, né? A gente sempre fala que território, a gente não está desligado do território, né? Então a floresta não é só as árvores que vocês veem dentro da selva de nós, são ouvintes, o grande que as pessoas veem de satélite, como diz a Wanda Topo, de cima, né? A floresta também somos nós, então isso proteger, né? A gente, a nossa cosmologia, a nossa forma de entender o mundo, a nossa origem vem também dos seres radiados da mata, que tem relação total com a floresta. Então a gente nunca viu todos esses anos de constituição, né? De Constituição Cidadã, como é nomeada, um presidente que declarou guerra aos povos indígenas. E isso é uma afronta a todos os... A luta do movimento indígena não é não só a luta, como também a preservação da floresta, que tem sido feita plenamente, né? E aí você tem esse presidente que afronta, xinga e aciona invasões para dentro dos territórios, o desmatamento, garimpo, todo tipo de problema para as nossas terras, para nossas moradas sagradas. Você tem ver também, né, no outro ponto, como você falou, uma inoperância do órgão que deveria proteger, entre muitas aspas, as terras indígenas, né? Deveria ter um diálogo, deveria defender os nossos direitos. A FUNAI, quando ela foi pensada para defender os direitos dos povos indígenas, para ter esse canal de articulação com uma instituição governamental e não governamentais, para esse diálogo mais próximo com os nossos parentes, né? E, na verdade, hoje ela faz o contrário, né? Ela faz a gente facilitar e atender as nossas demandas, a FUNAI é totalmente contrária. Ela beneficia, sobretudo, do interesse do governo e faz a construção dos nossos parentes em benefício dos interesses do governo, né? Então a gente vê parentes indígenas aí que mostraram contrários ao próprio movimento indígena, né? No intuito de também se beneficiar por uma computação feita pelo próprio
governos federais. De fato, é isso que tem acontecido. Então, o movimento indígena tem se articulado e tem se fortalecido, né? A gente tem sentido que na luta a gente se fortalece mais ainda o caso já tinha força, né? A gente já foi agredido por muito tempo, né? E é justamente essa tratar, esse casco que tem força, que faz com que a gente hoje consiga segurar, como diz o penal, né? Evitar a queda do céu, né? Então os nossos parentes têm segurado com muita competência, né? Passam por todos esses processos de violência da história que as pessoas já sabem, né? Da colaboração de Padrão e agora com o governo que é declaradamente anti-indígena. Então, é um pouco disso que eu poderia falar para vocês. Bem forte a sua fala, né? Porque você ressalta não só a falha desse governo, como dos passados, né? Da falta de apoio, né, a essa população. Mas que fica mais nítido agora, né, com essa invasão demasiada, né, nas regiões onde deveriam ter demarcações, né, não teve nenhum centímetro a mais de demarcação, como foi prometido desde o início desse governo, né, e agora tem essa narrativa aí, né, da nova FUNAI, que é defendido pelos parlamentares, de que eles propõem uma pacificação, né, das falas dos representantes indígenas, né, desvalorizando até a vivência, né, de toda uma população. É realmente muito assustador essa situação que vivemos e que eles utilizam o argumento para que a sociedade de fato aceite, né, essa invasão de terras naturais. Tem duas coisas aí que você comenta, que é o fato de que não tem sentimento a mais de terra, e quando a gente realmente percebe isso, né, mesmo como o carro do Bolsonaro, que declarava essa guerra quando ele declara isso, né, é uma declaração também contra a vida, porque quando a gente não demarca terras indígenas, a gente evita que essas terras indígenas que são que geram a maior concentração, né, são 23% da floresta amazônica, de produção de oxigênio para respirar, né, não só para a gente, quando a gente pensa a proteção das florestas, o cuidado, como meus pais falam, das florestas, a gente pensa também não só a nossa vida, a gente pensa a vida das pessoas que moram fora, das pessoas que moram na cidade, né? Exemplo disso é a situação que o próprio São Paulo vivencia das chuvas. As chuvas, elas chegam a São Paulo, sobretudo da Amazônia, né? Então, quando a gente protege a floresta amazônica, a gente cuida da floresta amazônica, a gente garante a vida também das outras regiões. Marca terras indígenas é contrária justamente à vida, não só dos povos indígenas, mas à vida de uma população inteira, né, do Brasil inteiro, da sociedade inteira, uma pessoa antivida, outra coisa é esse discurso da nova FUNAI, né, que na verdade é uma roupagem de protestos anteriores, período do SPI, né, período que pessoas se achavam na condição competentes para poder falar por nós, e aí a gente vê esse mesmo discurso voltando a todas as discussões no sentido legítimo de falar por nós, na verdade não só, a gente vê uma Constituição que transformou a gente, pessoas que a gente pode falar, né, na autodeterminação, na autossuficiência, a Convenção Universal da ONU também garante. Você vê essa nova, mas na verdade nova não tem nada, é uma roupagem de governos anteriores, justamente para tirar a nossa autodeterminação e a nossa autonomia. E aí, então não tem nada. Tarisson, meu nome é Emerson, aqui a gente está com o Ian e com o Paulo. Nós somos do 6º semestre do curso de Psicologia do Centro Universitário Unieuro.
A minha pergunta, também é um pouco de curiosidade, né? A gente vai pegar o atual contexto brasileiro, em que a gente tem um presidente da República, em que diz várias vezes, abertamente, justamente sobre esse desmonte, sobre esse genocídio da população indígena. E a pergunta que eu faço para ti, esse questionamento é: o que nós, enquanto pessoas, cidadãos, fora do movimento, que não somos indígenas, o que nós podemos fazer para agregar essa luta, para poder fazer parte, para poder estar junto, para poder caminhar junto? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? De que forma elas podem contribuir sem apagar a atuação do movimento indígena. E tem uma resposta muito que as lideranças, né, no caso, reforçam muito que é o primeiro processo que você contribui com o movimento indígena é você se sentir parte do movimento indígena, é você se sentir aliado ao movimento indígena, porque a nossa causa ela não é só nossa. Quando a gente luta pelo cuidado pelas florestas em pé, a gente luta também por um direito à vida, e o direito à vida é um direito de vocês também, né, que estão falando comigo, de vocês que estão me ouvindo. Então, um dos primeiros passos seria se tornar aliado, né? O segundo seria valorizar, né, e aumentar o protagonismo dos povos indígenas, porque a gente vem, como eu já falei anteriormente, a gente vem de um processo que a gente chama de agora na memória a palavra. Eu agora esqueci o nome da palavra. O processo que a gente tem iniciado nos últimos anos anteriores à Constituição de 88 é de que pessoas falavam por nós, né? E hoje a gente, depois da Constituição, a gente tem um movimento diferente, né? Que aí nós temos a dificuldade para falar por nós, para falar com antropólogos, ou pessoas que tinham uma carta, um documento que outorga e fala sobre aquele povo, né? Por aquele povo. Então, esse segundo passo seria justamente valorizar a autodeterminação e a autonomia dos povos indígenas. De que forma a gente faz isso? Fazendo isso aqui que vocês estão fazendo, né? Que é convidar os indígenas para falar, né? Oportunizar os indígenas nos espaços, né? Então, é justamente isso, né? Nós falando por nós mesmos. Não é um antropólogo, não é um indigenista, não é uma pessoa que conhece sobre a gente, mas que não é da gente, que poderia falar sobre a gente. A palavra que está procurar ainda pouco era da tutela, né? Então, por muito tempo, a gente viveu um processo de tutela muito forte. E agora a gente, né, contrário a todo tipo, né, de movimento de tutela, inclusive desse governo, como eu já havia falado, e aí o primeiro passo, como eu estava te falando aqui, é se tornar aliado. O segundo passo é superar essa tutela, né? Entender que os povos indígenas têm capacidade, competência, né, suficiente para poder falar das suas vivências, falar das suas trajetórias, e também competência de atuar em vários espaços também. Respondendo essa pergunta, seria mais isso também. Thaleson, assim, o contexto que a gente vai pegar é a gente pegar o executivo enquanto governo federal, que fala e faz o que faz enquanto governo, enquanto agente que deveria ser um agente protetor dos povos indígenas e acaba sendo um agente de extermínio, né, um agente exterminador dos povos indígenas. A gente vê isso com as falas do ex-ministro do Meio Ambiente, né, que falou várias vezes sobre a passada da boiada. E a gente vai pegar mais ainda, se o governo federal, enquanto poder executivo, não cuida, não tem atenção com os povos indígenas, a gente vai pegar mais ainda o poder legislativo, que também não tem, quando a gente vai pegar a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada ruralista, a bancada da Bíblia. E se a gente for pensar mais um pouco, a gente vai pegar o poder judiciário, que está aí
esbarrancado com essa questão do marco temporal, e até agora a gente não viu isso se resolver em nada. O que eu penso qual seria hoje, agora, a gente pensar nesse atual contexto, o que a gente poderia fazer enquanto jovens, jovens que estão na luta, o que a gente poderia para que esse grito ecoasse? Olha, o movimento indígena todo ano faz as suas mobilizações, né? E constantemente a gente tem utilizado a comunicação como uma ferramenta de luta, né? A partir das campanhas, a partir da divulgação de doações, a partir de... Isso é uma das formas desse segundo passo que eu estava falando anteriormente, né? Que é de garantir autonomia e autodeterminação. Então, você poder atuar nesse sentido é você dar oportunidade para o movimento indígena também se movimentar, né? Para o movimento indígena também fazer as suas articulações. Então, se você não tem capacidade de fazer as suas, que seja doações, quando o movimento indígena se reúne no Brasil, geralmente em abril, por conta do acampamento Terra Livre ou contra os outros projetos anti-indígenas, como o marco temporal, né? Que está aí processo de votação, uma grande dificuldade a gente chegar até Brasília, articular tantos povos, como a gente articulou os 8 mil no último acampamento Terra Livre e 6 mil no último acampamento Luta pela Vida, que era contra a marca pronto, você não consegue fazer com que os parentes cheguem até Brasília e pelo menos socializem as nossas redes, que são as redes que fazem processo de luta e de resistência mais forte, como por exemplo a API, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ou na minha região, a COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. E aí o Brasil ele é dividido em fatias de organizações que atuam pelos povos indígenas de cada região. A gente tem a COIAB na Amazônia, a APOI no Sudeste, a API no Sudeste, a API no Sul, a Tiguaçu, Guarani, agrupado por um Guarani, né, que são vários povos Guarani, e tem o Conselho Carina, que também é desse povo Guarani. Então o Brasil é dividido nessas organizações e todo ano as mobilizações fazem um chamado, né, para as mobilizações, tentando trazer as caravanas e os parentes dessas regiões, né, para fazer com que a nossa luta ela realmente escolha de uma forma diversa, não só da nossa cultura, mas trazendo um pouco das nossas demandas na nossa região, no nosso local, no território. Então, uma das formas de atuar em prol disso tudo, dessa complexidade que é o movimento indígena, né, dessa grande diferença que é o movimento indígena no Brasil, é você divulgando as campanhas, divulgando as redes sociais, porque isso, justamente, todo esse processo é feito por nós. E isso valoriza a nossa autodeterminação e a nossa autonomia. Então, isso é uma forma de lutar pelo movimento indígena. E quando tiver alguma atividade ou algum evento, né, alguma mobilização na sociedade, se somar aos nossos parentes, né, levantar cartaz lá ou gritar junto com os nossos parentes, chegar mesmo na frente, né, e atuar em conjunto com os que geralmente puxam muito das mobilizações também. Então é um pouco disso, né, às vezes a gente acha que não pode fazer muito do seu microcosmo, da sua bolha, mas dá para fazer muita coisa, tanto nós, tanto a fala dos nossos. Sim, Thales, é bem interessante existe esse estigma, né, de como eu vou poder ajudar o movimento, né? E quando vai se pensar nessa construção, e se esbarra em vários questionamentos que você já vem apontando aqui durante esse processo todo. E quando a gente vai falar do movimento, acho que assim, cara, é importante apoiar, seguir,
né? Por exemplo, é você seguir o cara que está pensando, o cara que, por exemplo, vocês estavam no IAPOC agora, na Assembleia Geral da COIAB, e vocês lá estavam divulgando como foi todo esse processo para chegar, que é longe de vários povos, demoraram quase 7 dias para chegarem. E a importância das mídias sociais hoje dentro desse cenário, né, que a gente tá acompanhando aqui por fora, a gente consegue ver que está servindo muito, né, a questão dos drones para monitorar a floresta, até para esse processo de documentação, né, porque é muito uma questão da oralidade e acaba se perdendo na medida que os anciões vão virando... Ai, cara, eu já falava. Vão virando... Isso, fugiu aqui. Iluminado. Cara, esqueci o termo. Mas enfim, esse processo, né, de apropriação das mídias sociais é muito importante para vocês, né, Thaleson? E a partir de que ponto vocês começam a perceber que é importante se apropriar do meio do outro, né? Por exemplo, só o não indígena que publicava, o antropólogo ia lá, passava um tempão, mas não dava espaço para o indígena falar. E aí vocês começam a se apropriar disso de forma muito, muito boa e estão gerando conteúdo, né? E aí, Thaleson, outra coisa, a questão de você estar fazendo um mestrado, né, em antropologia social. Qual a importância desse seu mestrado, Thaleson? Você já tem já consegue pensar na grandiosidade desse seu pensamento indígena? Tá, vamos lá, né? Primeiro que esse processo, né? Você pergunta quando é que surge isso, como é que é justamente atuar nessa comunicação indígena. A comunicação feita pelos nossos parentes, ela já é um tema de destaque das lideranças desde a década de 70, né? O movimento indígena começou a gritar por autonomia, né, até chegar à Constituição de 88, que até então a gente era amparado somente pela tutela, como eu já falei, mas antes da Constituição, os nossos parentes eles já vinham discutindo a importância da comunicação como uma ferramenta de luta, né? E aí você tem todos esses anos passando, algumas lutas prioritárias, a luta pela demarcação dos territórios sempre foi uma luta prioritária, porque sem território a gente não faz nada, inclusive não faz comunicação. E aí a comunicação desses últimos tempos tem se tornado, tem sido a menina dos olhos do movimento indígena, né? Porque é a partir dos nossos parentes, que sejam os influenciadores, ou que sejam as organizações que têm milhares de seguidores. Então, a partir desses atores da comunicação do movimento indígena que a gente chega até as pessoas, né? E fazem com que elas se sensibilizem também para uma luta que não é só nossa, que é delas também. Então, se apropriar dessa ferramenta de luta que é a comunicação é mostrar para o não indígena que a gente tem capacidade de desenvolver e atuar com as diversas técnicas possíveis, não à toa. Eu formei em jornalismo e hoje atuo nisso, né? Escrevo matérias, faço reportagens e enfim, a gente consegue sim fazer isso, né? A gente consegue articular nossa fala, a gente consegue produzir também. Mas não só isso, né? A comunicação ela tem sido essa arma de luta porque há muito tempo as pessoas lutaram com a bala e com o fuzil, com armas de fogo, matando a gente, né? E hoje querem matar a gente com a caneta. Quando não marca território, você inicia o processo de matança e de genocídio do nosso povo, né? Porque a gente está vinculado à floresta, e quando a floresta é destruída, a gente se destrói também as nossas memórias que estão fincadas. O solo também se vão. Então acaba que a gente é afetado por isso também. E a comunicação, ela é justamente isso, né? É uma mudança de paradigma de violências simbólicas que já vinham sendo efetivadas e que hoje a gente também demonstra nossa capacidade de resiliência e adaptação. A gente achava que a gente ia perder a nossa cultura quando a gente estivesse em contato com o mundo do branco, a gente demonstra que não, que a gente usa das ferramentas do mundo do branco para valorizar
a nossa cultura, a nossa história, a nossa trajetória, as nossas memórias, nossas mitologias, a nossa cosmologia, enfim. Então, a comunicação ela é uma arma potencial de luta, né? Do movimento indígena. Com relação à minha formação em antropologia, no meu território não tem ninguém com mestrado, né? Eu sou o primeiro, né? E isso não é motivo de alegria, é motivo de muita tristeza, né? Primeiro indígena a formar, né, em jornalismo pelo povo Naua. Isso para mim nunca foi algo feliz, foi algo muito triste, porque a gente vem mais de 522 anos aí de luta contra esse Estado que sempre foi violento com a gente desde quando ele nasceu, quando ele surgiu. E aí a gente vê agora nossos parentes ocupando alguns espaços que infelizmente a gente é considerado os primeiros. Eu espero que esse espaço seja de abertura para além da minha presença, mais para que outros parentes ocupem esse lugar. E a antropologia também tem sido esse lugar em que muitas das vezes os brancos ocuparam, falando sobre a gente, e hoje nós somos por nós, né? Nós falamos por nós, antropólogos indígenas falando do seu próprio povo. Porque o que acontece é que por muito tempo, por muito tempo o antropólogo não indígena escreveu sobre a gente e escreveu muita coisa equivocada. Então hoje a gente infelizmente tem que estar escrevendo novamente então, sobre o nosso povo, né? A literatura escrita sobre o nosso povo, porque é uma forma de a gente superar os equívocos que historicamente existiram sobre a gente. A gente queria estar escrevendo sobre a antropologia da arte, a antropologia das cidades, ou coisas do tipo que não esteja somente vinculada à etnologia indígena. Quando a gente entra na antropologia, a gente acaba sendo direcionado para falar do nosso povo por um problema que o não indígena criou sobre a gente, né? É claro que a gente tem muito orgulho de falar da gente, né? Eu tenho muito orgulho de escrever sobre o meu povo, onde eu pesquiso memória, biografia, trajetória comum, uma história comum do meu povo a partir de trajetórias individuais. Tenho muito orgulho e aprendo muito também com isso, mas é importante dizer o quanto foi equivocado dizer que o povo Naua foi extinto. E eu preciso vir hoje, numa dissertação de mestrado, dizer que meu povo está muito bem vivo, né? Disseram que tinham as duas últimas indígenas Naua, as duas últimas sobreviventes Naua, e que depois da morte dela o povo Naua extinguiu, e há 100 anos o povo Naua não se sabia da existência do povo Naua. E na verdade a gente sempre viveu, sempre atuou, sempre trabalhou em prol da criação e da fundação de cidades, e hoje eu tenho que precisar vir com mestrado para poder dizer isso, porque o não indígena se equivocou também dizer isso. Então, a minha presença no mestrado em antropologia ou numa pós-graduação em antropologia é justamente para isso, né? Para não só falar do meu povo, eu tenho muito orgulho disso, mas também para superar os grandes equívocos que foram construídos sobre a gente. Beleza, então, só esticando um tempinho aqui, a gente tem assunto para passar horas e horas conversando, né, Tyson? Também para não me sobrecarregar. Eu estava ouvindo, né, o podcast que vocês produziram, né, o Amazônia Indígena, e lá vocês priorizaram, eu achei muito bonito, né, já desde da criação, mas também há muitas falas das mulheres indígenas falando que o movimento indígena parte da mulher também, e é que elas precisam ocupar aqueles espaços, né? Óbvio que aqui a gente está falando três homens conversando e a gente não tem esse lugar de fala, mas visualizando isso, a importância da mulher indígena dentro assumindo essa ponta das lideranças, o quanto isso é importante. E só para finalizar, Tyson, você também fala um pouco sobre a diversidade de gênero dentro do movimento. Como é essa questão dentro do movimento, a questão das mulheres assumir esse papel dentro das coordenações? A gente tem a Sônia Guajajara, tem outras lideranças que eu não me recordo agora, mas também todos esses aspectos. Como é tratado hoje em dia dentro do movimento indígena? Olha, esse é um tema bem sensível, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que entender que
Eu acho que talvez eu pense só um pouco diferente de você, que aí eu considero que a gente, na verdade, todo mundo tem um lugar de fala, né? O nosso lugar de fala é esse, lugar de homem, justamente dessa masculinidade, né? Que a gente aprendeu, que a gente tentando se desconstruir dentro disso, tentando abordar isso, mas carregado de pré-ideias sobre alguns processos que somente quem é uma pessoa na condição, né, dessa pessoa, né, de no caso mulher ou de outros signos que estejam dentro da temática de gênero, como o LGBTQIAP+, né, só pessoas assim poderiam falar, mas de fato a gente tem um lugar de fala, né, a gente tem um lugar de fala de homem, tem uma perspectiva de tentar superar um pouco esse processo passivo muito bom que uma parenta estivesse aqui falando sobre isso, porque é muito caro a elas, né? Sempre são elas, a gente tenta entender, mas de fato eu não vivencio isso porque eu não sou mulher, eu vivencio outras situações, mas eu vivencio. Agora, com relação a especificamente as perguntas que você faz, né, é um grande desafio, pelo menos que eu escutei, que eu escuto dentro das mobilizações, dentro das assembleias, esse lugar da mulher de ocupar os espaços. E aí eu não vou falar muita coisa porque realmente eu acho que uma pessoa e uma parenta que falando sobre isso, mesmo eu no meu lugar de fala, né, enquanto um homem, tentando se desconstruir para esses processos, eu acredito que a minha trajetória ainda é muito carregada desses aprendizados que vêm em conjunto com as caravelas, como por exemplo o patriarcado e as suas violências de gênero, né? Mas aí já partindo para outra pergunta e relacionando com essa primeira, né? A discussão de gênero é muito forte no movimento indígena por conta de uma realidade das mulheres sempre decidindo processos e não sendo reconhecidas pela decisão desses processos, né? E também é uma realidade do movimento indígena a ocupação das mulheres e a abertura para esse espaço para discussão de gênero, e o fato dessa discussão de gênero abrir outras temáticas, né? A discussão de sexualidade, né? E aí a gente vai entender a diferença de discussão de gênero e discussão de sexualidade. A discussão de sexualidade, ela só foi existir no movimento indígena por conta da discussão de gênero. Quem puxou essa discussão de gênero foram as mulheres indígenas, né? Que partiram justamente da necessidade de vivências de outras pessoas, da possibilidade dessas outras pessoas falarem também sobre esses temas, e até então a gente não falava. A gente sempre teve pessoas, por exemplo, indígenas LGBTQIA+, ocupando espaços de decisão dentro do movimento indígena. Eu poderia citar vários nomes aqui para vocês que estão aqui, se qualquer indígena que escutar vai saber quem é. Pessoas que abertamente falam da sua sexualidade, né, que não estão somente discutindo sexualidade dentro do movimento indígena, porque a gente considera também que uma das nossas grandes lutas e das grandes pautas é a demarcação do território. Então, antes de eu ser, por exemplo, indígena LGBTQIA+, antes de ser indígena gay, ou indígena lésbica, ou o que quer que seja, a gente é indígena, né? E aí a nossa luta é pelo território, é pela vida dos nossos, é pela vida do nosso povo, da nossa história. E aí, toda essa discussão que eu tento trazer aqui para você, ela é produto das mulheres indígenas. A gente tem que reconhecer isso, né? E as mulheres indígenas abriram caminho para que a gente discutisse isso dentro do movimento de uma forma mais aberta. Porque sempre existiu, né? Indígenas que vivenciam sua sexualidade de uma forma mais fluida, mas nunca se reconheceu a necessidade de discutir isso, e as violências continuaram, principalmente na relação com o mundo branco. As violências se tornaram mais gritantes, né? Então nossos parentes vinham sofrendo cada vez mais. Então houve um momento que houve a necessidade de discutir, e a gente não poderia deixar de reconhecer que foram as parentas com muita preocupação, com muita sensibilidade, com muita atenção, com muita escuta, que abriram a possibilidade de hoje eu falar sobre sexualidade abertamente para as minhas lideranças, e está tudo bem, e sou respeitado, né? Então tem um pouco disso.
do nosso contexto. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu muito bem, cara. Muito bem, ótimas colocações. Bom, Thales, vamos chegando ao fim, né, de mais um episódio aqui do podcast Distopia Expressa. Né, eu agradeço muito por você ter tirado um tempinho aí, né, para discutir um pouco sobre essa temática tão importante, tão enriquecedora, né? Eu acho que foi um momento muito especial pra gente, né, poder estar trocando ideia com alguém que tem um lugar de fala, né, voltando, sem querer voltar à discussão que você já fechou há pouco tempo, mas muito agradecido, né? Sabemos que é necessário discutir isso, é necessário falar sobre, né? Vivemos um momento muito complicado, né? Então só agradecemos por você ter tirado um tempinho e demonstrar com a sua fala potente, que você tem essa facilidade com a comunicação, né? Então, em nome do Emerson e do Paulo e do podcast Distopia Expressa, agradecemos aí por você ter comparecido nesse episódio. Olha, eu que agradeço, né? Eu acho que eu fico feliz quando as pessoas convidam para a gente falar sobre a nossa vivência, porque é a partir dessas vivências que a gente acaba tendo conhecimento não só delas, mas também trazer aprendizados a partir dessas vivências do nosso país, para poder mudar um pouco a nossa realidade, né? A realidade que a gente vive. Então, eu agradeço a vocês por utilizar isso, por utilizar não só essa relação com vocês, mas quem tiver ouvindo também o podcast. A gente sente quando vocês são preocupados com a temática, né? A gente percebe quando vocês estudaram sobre isso, preocupados, discussões que são relevantes e tudo isso que vocês trouxeram tem bastante relevância dentro do movimento indígena. Então eu só tenho a agradecer pela preocupação de vocês. É isso, né? Eu acho que eu geralmente finalizo falando da importância das pessoas se tornarem aliados, mas assim, vocês foram tão preocupados com isso que já anteciparam esse assunto. Então desejo que todos possam ser afetados no sentido positivo desse podcast, que possam mudar de certa forma a sua prática, a sua vivência, o seu dia a dia. Pensar os povos indígenas não distantes, como geralmente as pessoas costumam falar, povos lá da Amazônia, lá da Amazônia. Você tem vindo aí do seu lado, você fecha os olhos para essa realidade, né? Então, perceber o quanto a temática indígena é presente no nosso dia a dia, enquanto os povos indígenas não estão presentes na vida de vocês, né? O ar que vocês respiram é produto também do que a gente consegue proteger nos nossos territórios. Então, muito obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Fechou com chave de ouro. Muito obrigado, Thales.